Teologia marcionita, dois deuses e duas revelações distintas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristão Marcionita. O vídeo de hoje é sobre a teologia marcionita. Primeiro de tudo, precisamos entender que o marcionismo não é monoteísta, no sentido abraâmico do termo, isto é, diferentemente do judaísmo e do cristianismo convencional, ele não se baseia na crença num único Deus. O sistema teológico de Marcião depende da existência de dois deuses, um bom e o outro mau, um misericordioso e o outro destrutivo, um que liberta e o outro que escraviza. Mas nada nos leva a crer que os dois deuses sejam Jesus e Satanás, ou o arcanjo Miguel e o diabo. O personagem Satanás, palavra derivada do hebraico que significa inimigo, ou o diabo, são parte da teologia judaico-messiânica, que mais tarde foi adaptada ao catolicismo. Os essênios, por exemplo, acreditavam que Melquisedeque, associado ao arcanjo Miguel, proclamaria o dia da expiação, algo que nos remete ao juízo final descrito no livro de Apocalipse, e batalharia contra Belial, associado à serpente Satanás. Na teologia marcionita, o Deus bom está associado a Jesus, que é a forma visível do Pai Celestial, o qual habita no terceiro céu, acima do céu da matéria. Já o Deus mau está associado ao Deus do Antigo Testamento, isto é, Yahweh, Yahvé ou Javé. O tetragrama formado pelas iniciais hebraicas Yod, He, Vav, He. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Criador dos céus e da terra, em hebraico Elohim. Ainda no livro de Gênesis, ele se apresenta a Abraão como El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Já no livro de Êxodo, ele se apresenta no deserto a Moisés como Yahweh, que transliterado fica Javé. Na Torá também encontramos o nome Yahweh Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos. Marcião, que conhecia o Antigo Testamento, percebeu as muitas contradições entre Javé, um Deus vingativo, rancoroso, destrutivo e guerreiro, e Jesus, um Deus de amor, compaixão, bondade, piedade e misericórdia. Tais contradições foram apontadas em sua obra Antíteses, da qual nenhuma cópia sobreviveu até os nossos dias. No cristianismo convencional, somos ensinados de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus revelado na pessoa de Jesus. Porém, nos 2 primeiros séculos do cristianismo, nome de origem duvidosa, nem todos os cristãos compartilhavam dessa crença. Havia aqueles que entendiam que Jesus era um ser totalmente diferente
de Javé, e que, por isso mesmo, Jesus não poderia ser o Messias prometido pelos profetas da Taná. No sistema teológico marcionita, o Pai Celestial era desconhecido da humanidade até antes da aparição de Jesus em Cafarnaum, cidade da Galileia. Embora não haja consenso entre os marcionitas, Jesus seria o próprio Pai Celestial, que haveria assumido a forma humana somente em aparência, conforme ensinam os docetas, para que pudesse se revelar aos homens e cumprir o seu plano de salvação. O seu evangelho era, até aquele momento, desconhecido e havia sido ocultado dos arcontes e príncipes do mundo. Veja 1 Coríntios 2. Não somente das autoridades políticas, como também dos seres invisíveis, isto é, as potestades do ar. Certamente, Javé deve ser incluído entre os arcontes e príncipes do mundo, o que significa que ele próprio não sabia da existência do Pai Celestial. Se o Evangelho de Jesus estava oculto e era desconhecido, então a lei de Javé representa algo inteiramente diverso, que, ao contrário do que nos é ensinado, não antecedeu o Evangelho num mesmo tipo de ramificação religiosa. Logo, a tentativa de transformar duas revelações distintas em uma única somente contribuiu para gerar confusão e contradições internas na cristandade. Como que Jesus, que curou enfermos e pregou a misericórdia, poderia ser o mesmo Deus que ordenou a invasão, o assassinato e a pilhagem de vários povos do Oriente Médio? Vejamos uma pequena amostra da ira e da sede por sangue de Javé, descrita em Deuteronômio 20. Ele instrui Moisés da seguinte maneira, aspas, se você se aproximar de uma cidade para lutar contra ela, deve lhe anunciar termos de paz. Se ela lhe der uma resposta pacífica e abrir os portões para você, todo o povo encontrado ali se tornará seu para trabalhos forçados, e eles o servirão. Ou seja, Javé permitia que os hebreus escravizassem outras nações. Continuando, no entanto, se ela se recusar a fazer paz e guerrear contra você, você deve sitiá-la, e Jeová, seu Deus, certamente a entregará nas suas mãos. Mate com a espada todo homem nela, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que houver na cidade, todo o despojo dela, você pode saquear, e você comerá do despojo dos seus inimigos, que Jeová, seu Deus, lhe entregou. Você fará isso com todas as cidades bem distantes de você, que não forem cidades das nações que estão perto de você. Mas não permita que nada que respira continue vivo
nas cidades destes povos, as quais Jeová, seu Deus, lhe dá como herança. Você deve entregá-los à destruição: os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, assim como Jeová, seu Deus, lhe ordenou, para que eles não ensinem vocês a imitar todas as coisas detestáveis que eles fazem para os seus deuses, levando-os a pecar contra Jeová, seu Deus. Fecha aspas. Quão formidável é a justiça de Javé, não é mesmo? Esta se resume em escravizar nações inteiras, guerrear contra aquelas que não se submetem à escravidão, até que não reste nenhum homem vivo, e transformar as suas mulheres, crianças e rebanhos em despojos de guerra. Este é apenas um exemplo das várias chacinas promovidas pelo Deus hebraico e registradas na Taná. É curioso que alguns cristãos continuem a considerar o Antigo Testamento um livro divinamente inspirado, uma regra de fé e um código da mais elevada conduta moral. Em contraste ao Deus sanguinolento e belicoso da Torá, temos Jesus falando as seguintes palavras em Lucas 9, aspas, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Fecha aspas. Creio que são contrastes como este que Marcião nos expôs em sua Antíteses, obra que foi duramente criticada e rejeitada pelos padres apostólicos, apologistas católicos e doutores ortodoxos. Seguindo com nossa análise, como que Jesus, que prometeu o tesouro celeste, veja Lucas 12:33, e falou contra a avareza, veja Lucas 12:15, poderia ser o mesmo Deus que prometeu riquezas e espólios de guerra aos hebreus? A resposta é simples: não poderia. Concluindo, a imposição de um monoteísmo cristão derivado do judaísmo messiânico e consolidado pelos padres apostólicos e a Igreja Católica fecha os olhos para as muitas contradições entre Javé e Jesus e tenta unir, sob o mesmo rótulo, duas religiões diferentes e, por muitas vezes, antagônicas. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!